pandemia tirou você da sua zona de conforto no que diz respeito à sua profissão? Pois bem, isso aconteceu com milhares de mulheres ao redor do Brasil. E não à toa, foi preciso reinventar processos, reinventar entregas, inclusive o próprio público-alvo que se assistia. É sobre isso que nós vamos falar hoje com uma super convidada que fez esse movimento de expandir a sua área profissional. Eu estou super curiosa com todas as coisas que ela fez pós-pandemia. Eu sou Samela Gomes e você está no Conexão Cast, o podcast do Conexão Mulheres Criativas. Eu sou líder criativa, psicóloga, executiva de negócios, empreendedora. Estou aqui ao lado, além da nossa super convidada, com as minhas duas parceiras, Tanda Macedo e Dani Mafra. Olá, eu sou Tanda Macedo, cantora e compositora, empreendedora cultural, líder criativa, mãe. E estou aqui também ao lado de Dani para saber um pouquinho dessa menina mulher que a gente vai conversar agora. Seria, né? Seria. Que líder criativa sou eu também, Dani Mafra. Estamos aqui hoje no Conexão Mulheres Criativas para um programa muito especial. Eu também sou líder criativa, secretária executiva do município de Natal, executiva em ESG, mãe também de duas lindas crianças. E é muito bom ter você mais uma vez aqui nos assistindo, acompanhando esse podcast que é tão especial com mulheres incríveis. Muito bem, eu vou apresentar a vocês essa mulher lindíssima que está aqui na bancada hoje com a gente. Mas antes eu queria dizer para vocês que dê o seu like e deixe aqui também a sua inscrição no nosso canal, porque é importante para a gente poder chegar a mais pessoas. E hoje, você que está nos assistindo vai acompanhar um bate-papo maravilhoso com a nutricionista esportiva e comportamental, doutora Luana Falcão, que é formada há 8 anos com atuação destacada nas áreas esportiva e comportamental. Luana traz uma abordagem holística, reconhecendo que a nutrição vai além da simples ingestão de alimentos. Sua visão é criar hábitos saudáveis que perdurem, impactando positivamente não apenas a saúde física, mas também o bem-estar emocional, importantíssimo. Viva em movimento, nutra a sua vida. Reflete o compromisso de proporcionar bem-estar por meio de uma abordagem integrada à alimentação, atuando nas esferas esportiva e comportamental. Ao perceber que poderia moldar o seu próprio futuro através de escolhas conscientes, doutora Luana encontrou sua paixão na nutrição. Seja muito bem-vinda, doutora Luana Falcão. Muito obrigada, eu fico muito feliz. Sou muito grata pelo convite e de estar com vocês, mulheres tão incríveis e inspiradoras para mim. E vale salientar que ela também está... O Instagram dela está aí, gente. Procurem, vão lá, acessem, já marquem a sua avaliação. E ela está no melhor espaço que existe em Natal, que é numa clínica maravilhosa chamada Clínica Harmony Harris. Concordo plenamente. É um local assim, de energia maravilhosa. Desde quando você entra junto com os funcionários, a energia do local, o ambiente, a estrutura, a paisagem, né? Aquele visual, aquele pôr do sol, atender ali não tem igual. Doutora Luana, mas vamos lá, me diga para todas nós e para quem está nos assistindo, como é que foi essa trajetória dessa mulher, né, belíssima, que se torna nutricionista e que na pandemia tem alguns insights e muda aí a sua trajetória profissional. Ok, vamos lá. Até a pandemia, eu acho que foi como eu conversei um pouquinho aqui com vocês, não é? Eu estava vivendo muito só ali, o agora, aquela Luana mais menina, atleta, apesar de sempre ser muito focada em tudo que eu me proporciono a fazer, mas eu me enxergava muito ali como a Luana nutricionista, ok, sempre amei o que fiz, né, o que faço, mas a Luana atleta. E aí veio a pandemia, não é? Todas as academias fechadas, o box fechado, eu montei até um home box, fiquei treinando em casa e pensando ainda mais nesse ritmo de atleta. Mas começou a me vir realmente as reflexões do que é que eu estou fazendo, qual o impacto que eu estou gerando no mundo, qual o meu propósito, o que é que realmente eu quero, com o que é que eu quero viver, não é? Inspirar. E eu percebi que a nutrição, não é, que já era muito forte em mim, eu poderia impactar de uma outra maneira que eu já tinha de uma forma intrínseca, mas eu não conseguia expor isso. Talvez exatamente pela minha vida muito mais para o esporte.
Só para vocês assim, terem uma noção, as pessoas acham que a estrutura do meu corpo e tudo, eu sempre fui assim e sempre foi muito fácil eu ter uma boa estrutura corporal. Mas lá, voltando lá para a época da infância, adolescência, é importante dizer que eu venho de uma família em que basicamente boa parte da família ela é obesa, hipertensa, cardiopata, tem problemas com o comer, né, com o comportamento alimentar, e eu sempre tive muito acesso a comidas hiperpalatáveis, né? São comidas realmente com um sabor muito acentuado. E eu sempre tive esse acesso e eu via aquilo, né? Eu fui criada pelos meus avós e eu via todo mundo muito doente. Então, eu pensei lá no início de tudo, eu pensei, poxa, como é que posso mudar essa parte hereditária, não é? Sim. Porque eu venho de uma família que todo mundo é assim, mas eu não quero ser assim. Eu não quero ter esse futuro. E aí, intrinsecamente, eu já tinha isso trabalhado na minha cabeça, de trabalhar questões alimentares, mas sem focar só na dieta. Entender o porquê que eu comia, por muitas vezes, de uma forma mais compulsiva, entender o porquê que eu fazia, às vezes, estratégias de compensação, de treinar muito mais para compensar aquilo que eu tinha comido, o porquê que eu me sentia triste e eu ia comer, o porquê que era tão difícil eu realmente seguir um programa alimentar, né, seguir uma dieta. E aí eu fui juntando essas coisas e fui vendo realmente que a necessidade das pessoas em ter um profissional em que olhe para o outro, né, de uma maneira integrativa, de uma maneira holística, respeitando os hábitos, as preferências alimentares, a rotina, o tempo, não é muito importante a gente pensar nisso, o tempo de resposta do corpo, e enxergando esses fatores que vão além da dieta, que é exatamente a parte comportamental, é a parte mental, não é? É o emocional. E aí foi na pandemia, né? Como todo mundo Se teve se reinventou. reinventou e tudo, e eu fui vendo que eu queria mudar o meu nicho. Até Eu porque na não. pandemia, muita gente tinha a história da comorbidade, do sobrepeso, da obesidade, da Uhum, cardiopatia, e muita gente morreu, exatamente. né, assim, Como o maior fator de risco, como né? maior Como fator de risco, exato. exatamente. E aí foi a partir desse momento que eu vi realmente que eu poderia ajudar, não é, transformar muito mais vidas com o poder na nutrição. E não só me limitar a um público mais esportista, que eu amo, porque afinal eu Uhum. sou muito esportista, né? Eu fui atleta, mas ajudar esse outro público a realmente entender a importância de se alimentar bem, entender a importância de ter um profissional em que te impulsione, que te motive, que trabalhe junto com você, que eu costumo dizer que assim, hoje em dia, eu pego na mão do paciente e digo, ó, vamos lá, eu tô com você, o caminho é esse, vamos junto, vão ter algumas pedras no caminho, mas eu vou estar aqui e a gente vai fazer acontecer, porque e imagina alguém, pronto, você já comentou, não é, sobre seu problema com a compulsão alimentar e tudo. São quantos anos vividos de com um certo comportamento, não é? Exato. Existem muitas crenças que nos limitam a realmente dar o primeiro passo. E a primeira coisa é a gente ter a consciência do que deve ser feito. E aí, no meu trabalho, realmente eu venho mostrando isso, né, para todo mundo buscar essa consciência nutricional. E foi a partir da pandemia que eu comecei a trabalhar mais forte, realmente voltado a isso, a entender o emagrecimento, principalmente é o meu público maior, né? A entender o emagrecimento como fatores que vão além da dieta. E é Uhum. isso eu venho trabalhando e assim, hoje eu passei da menina mulher, porque hoje eu vejo que eu sou uma empreendedora Sim. e eu não me considerava. Eu achava que, não, eu sou nutricionista, sou profissional, tomo e acabou. Mas não, hoje eu vejo a importância de eu entender
sobre várias habilidades, né? Habilidades de comunicação, de gestão, de marketing, de negociação, né? exatamente. E eu não me vi assim. Então, toda essa transformação, ela vem acontecendo nesses últimos, 3 anos. Sim, De sim. enxergar a sua profissão como um negócio, né? Como... Exatamente. Lembrei muito de você, Tanda, É. não foi? Mas isso é tão comum nas mulheres, né? Da gente fazer o que a gente faz profissionalmente e nunca achar que isso pode Seu ser o nosso negócio, É. né? Isso é tão comum, em especial na economia criativa também, né, Tanda? Na verdade, eu fico pensando, tudo que a gente faz é um negócio, né? Isso. Eu digo muito a menina que me ajuda em casa, né? Minha secretária. Que ela vai para minha casa, mas ela vai para outras casas. E eu fico dizendo a ela que são seus clientes, né? Isso é um negócio. E ela ficou olhando assim, muito impressionada para mim. Quando, é a casa que... ela fala assim, não, as casas que eu trabalho, porque esse seu cliente, ela já mudou a maneira de falar, né? E agora você falando, eu me lembrei disso. Tudo é um negócio, né? Tudo em que a gente se envolve. A gente estava conversando com outra convidada agora há pouco também, que tem muitos negócios, cada projeto é um negócio. E aí eu fiquei pensando, você falou isso, essa questão de estar junto, né, do seu cliente, do seu paciente. Na psicologia a gente chama de cliente muito também, e de paciente. Esse processo, tanto de emagrecimento como de reeducação alimentar, é um processo muito solitário, né? Eu fico pensando da compulsão mesmo, nesses momentos a gente tá sempre só, né? Quando a gente se sente confortável para fazer algo no que diz respeito à compulsão, ou fazer algo que até nos prejudica o nosso corpo, de certo modo, a gente tá sozinho. Então, quando você fala essa coisa de se aproximar, né, do seu cliente, do seu paciente, caminhar junto com ele, não deixar ele sozinho, eu fiquei pensando, caramba, é um grande diferencial, né? Porque esses processos são solitários. Quando a gente tem alguém ali, como você disse, motivando, e aí eu queria saber de que forma você está presente, né? Junto com esse seu cliente, com esse seu paciente, nas consultas, que você já vai estar com ele, mas de que forma você se faz presente também nesses momentos em que ele pode lembrar de algo que você falou, algum contato que vocês tenham para que esse caminho seja junto, né? Eu percebi exatamente isso, que não adiantava quando o paciente, o cliente, ele ia só ao meu consultório e voltava num retorno com 30 dias e tudo, porque quando ele está ali comigo, é maravilhoso, a gente consegue ter uma troca muito boa, ele entende tudo, mas vai para casa, volta, é um outro ambiente, é uma outra realidade, muitas coisas podem acontecer e acontecem durante esse período. E aí eu comecei a mudar e entender como era realmente que eu poderia fazer isso, como é que eu poderia acompanhar. Tanto hoje eu não trabalho de uma forma com uma consulta online ou uma consulta avulsa. Eu trabalho com o acompanhamento, os planos de acompanhamento. Então, os pacientes fecham esse acompanhamento e eu faço um grupo de suporte no WhatsApp. O grupo de suporte com cada um deles fica eu, a minha estagiária, alguns profissionais também que acompanham no multidisciplinar, psicóloga, profissional da educação física, nutróloga, com doutora Cássia, eu tenho também. E eles estão ali naquele grupo de suporte, então eles se sentem completamente acolhidos. Eu faço questão de falar: olha só, a gente já sabe quais são os gatilhos e os momentos que você realmente se sente mais vulnerável a comer determinado alimento. Então, a primeira coisa que você vai lembrar vai ser do nosso grupo. Você vai lá colocar no grupo: eu tô assim, tô me sentindo dessa forma, tô querendo comer isso, fala lá. Porque aí quando ele fala, a gente já começa a interagir realmente e ele já se sente mais acolhido, mais seguro e já muda. Às Já não vezes, tá sozinho. já não tá sozinho e pensa assim, às vezes a pessoa que tem problema com um alimento, ela foca muito só no alimento, mas esquece que ela pode fazer outras coisas para aliviar aquela dor que ela está sentindo, aquele sentimento que ela está sentindo. E é nesse momento que a gente vai agir, né? Então, além desse acompanhamento pelo WhatsApp, eu tenho um acompanhamento também semanal. Toda sexta-feira, os pacientes recebem um formulário, e esse formulário, ele vai questões relacionadas como se sentiu durante a semana, como foi o ritmo de treino, como é que está a motivação, o intestino, o sono, a libido,
a questão mental. Então, é algo bem completo que eles vão respondendo. Caso tenha algum feedback negativo, a gente já entra em contato de uma maneira mais rápida para realmente entender o que é que está acontecendo, traçar novas estratégias, e aí a gente vai fluindo, ele vai fluindo. Então, assim, tem paciente que é completamente dependente de acorda e já fala lá no grupo, ai, bom dia, hoje eu tô me sentindo assim, hoje eu tô ótimo, hoje eu vou pra academia, então faz um diário no próprio grupo, sabe? Então é bem bacana. E isso eu percebo que, assim, cada vez mais me inspira, não é? Não é algo que eu fiz realmente pensando em melhorar todo esse problema, não é? Enfrentado entre os pacientes, mas cada vez que eu vejo que está dando certo, eu me sinto tão motivada, eu me sinto tão feliz, sabe? Que, na verdade, eles acabam me ajudando. Mas, Luana, doutora Luana Falcão, deixa eu dizer uma coisa que eu acho super bacana, que assim, você é muito jovem ainda, né? Mas entendeu que existem determinados fatores que são primordiais para que a sua área de conhecimento, de ciência e de profissão possam ampliar, né? Ter essa amplitude maior. Então, quando você traz esporte e comportamento, são duas coisas, são dois fatores extremamente importantes, né? Para agregar ao seu conhecimento. Então, você foi estudar, você foi pesquisar, você foi adentrar em conhecimentos que estão em outras searas científicas, mas você Sim. trouxe, né, Sim. para poder expandir a sua profissão. E eu fico pensando que muitas vezes há algumas mulheres, e algumas, inclusive, que eu acompanho, chegam muitas vezes com uma visão muito limitada do seu fazer, né? Uhum. E aí eu sempre digo, mas o que você faz tem conexão com o quê? Porque se você começa a entender essas conexões, você começa a entender quais são as dores reais que você pode aplacar, Exatamente. né? E eu acho que você fez esse caminho, assim, muito bacana, né? Uhum. E E a vivência, né? E a vivência no esporte Isso. realmente é algo muito positivo. Exato. Existem disciplina, exatamente. E assim, eu atendo muitas mulheres que não praticam atividade física porque, não gosto de academia. Eu não gosto de musculação. Fiz, tá. Mas existem outras atividades. O que é que você gosta de fazer? Não sei, não gosto de nada. Você já fez alguma coisa? Não. Então vamos testar. Uhum. Vamos testar. O que é que você gosta? Corrida, o crossfit, o surf. Como eu sou multi-atividades, então pesca. assim, a pesca. Como eu faço vários esportes, eu consigo até trazer a minha experiência para elas e mostrar, mas isso aqui pode ser bacana, eu acho que encaixa muito bem no seu perfil e tudo. Vamos testar? E aí a pessoa começa em uma atividade, que começa a sentir prazer, começa a gostar e pensa, caramba, realmente faz todo E o seu sentido. público a maioria é feminino? Maioria feminino. Eu diria que 80%. Pois é, porque alguns estudos falam sobre alguns dados sobre as mulheres que são extremamente preocupantes. Por exemplo, as mulheres, todos os estudos, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, mostram uma baixa autoestima maior em relação aos seus pares homens, né? Então, nessa última pesquisa que saiu, não vou lembrar agora qual foi o instituto, mas depois até acho que pode botar nos créditos, mas das mulheres entrevistadas, 20% disseram que tinham uma péssima autoestima, enquanto que nessa categoria de estar ali tão embaixo, só 10% dos homens disseram a mesma coisa, né? Então, o dobro de mulheres responderam ter uma autoestima, de fato, praticamente a zero. Fora isso, a questão da compulsão alimentar, ela também tem uma incidência maior sobre mulheres, Sim. né? E aí eu fico pensando no meu caso, porque quando você é muito jovem, quando você tem os picos de emoção e que você corre para o doce, você corre ali para uma comida para poder dar uma equilibrada, mas o seu metabolismo está super rápido, você geralmente está fazendo algum esporte na escola, etc., está ali resolvendo. Depois que você vai trabalhar e não malha e não faz mais nada, etc., e o estresse aumenta, porque aumentam responsabilidades, etc., aumenta esse índice de compulsão e aí, em geral, você vê as mulheres ali. Sim. Aí você tem as questões de menopausa, etc. A questão hormonal. A questão hormonal é quando você vê, você tem mulheres assim como eu,
né, aos 50 anos com quase 100 quilos. Quer dizer, não quase 100 quilos, eu estava com 94, né? Mas assim, Próximo, né? É exato, preocupante, né? preocupante. Uma mulher jovem, não é? Exato. Né? Então, assim, e são coisas que vão lentamente, você não vai percebendo quando você vê, você vê uma porque foto. tudo Você tá... passa muito rápido, né? Exato. A vida passa muito rápido. Imagina que é isso, uma mulher quando... no auge da sua produtividade econômica, né? Exato. Comercial, profissional, né? Exatamente. Se entupindo de carboidrato e açúcar, aumentando os seus riscos para câncer e para uma série de outras doenças, com o sobrepeso que aí, joelho, tornozelo, ou seja, é uma bola de neve terrível, né? E um dos valores que eu prego, assim, é realmente o equilíbrio, não é? É que quando a gente fica muito atenta só a um segmento da vida, possivelmente o seu caso muito lado profissional, Exato. esquece dos outros, Exato. né? E quando esquece dos outros, algum momento ali a casa vai balançar. Exatamente. Algum momento a conta chega. E é interessante porque, assim, muita gente, né? Muitas mulheres pensam exatamente essa questão até do metabolismo mais lento. Ah, porque depois de tal idade o metabolismo fica mais lento e agora tá difícil e tudo. E eu mostro no consultório que não está ligado só ao metabolismo, sabe? Principalmente esses outros fatores que não é observado. Essa questão da rotina, a questão emocional, a questão do sono, da qualidade, da qualidade alimentar, da atividade física. A gente precisa primeiro estruturar bem essa boa base para depois pensar se é realmente algo ligado ao metabolismo, porque a maioria das vezes não é. É mais como um acúmulo, realmente, de muitos anos. E eu estava só lembrando aqui, rapidinho, que esse assunto é um tema Muito extremamente interessante e muito relacionado, na minha visão, às mulheres, de uma forma geral. Não somente pelas cobranças estéticas, mas por uma série de outras coisas que estão ali por detrás. Eu estava com uma mentorada semana passada e uma das coisas que a gente faz no começo é entender como é que é o seu dia a dia, enfim. E ela disse, olha, quais são as coisas que são importantes que você diz assim, poxa, que bacana que eu sou assim, que bacana que tem isso na minha vida, que bacana, né? Às vezes eu também deixo de olhar para as coisas positivas. E aí ela disse, não, eu acho muito bacana que eu tenho o peso no corpo, o peso que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Eu digo, que bacana. Ela disse, e eu acho ótimo porque eu não deixo de fazer nada. Eu disse, olha, que bacana, super equilibrada. Ela disse, não é que é super equilibrado. Eu passo o dia inteiro, eu não tomo café da manhã, eu só vou comer de tarde, na hora do almoço, aí eu como só isso e aquilo, e depois aí eu posso me deliciar no meu leite condensado com biscoito. Aí eu disse, você come leite condensado com biscoito todos os dias? Ela disse, todos os dias. Ou seja, tudo errado, né? A visão sobre si, a visão sobre o peso, a visão... O peso está ok, mas nutricionalmente... Exatamente, né? É um dado tão único, né? Tão isolado, né? E aí eu perguntei, por que você não deixa de comer esse leite moça? Ela disse, Samara, pelo amor de Deus, a minha vida é uma loucura. O leite condensado é a única coisa, é o único prazer que eu tenho na vida. Eu falei assim, olha... É o único prazer? É uma distorção tão grande, né, da imagem corporal, né, e do peso, né, assim, desse indicador tão insignificante, talvez seja isoladamente, né? Não, total. E é uma das coisas que eu falo, que a gente não pode estar ligada só para o peso na balança, não é? Porque o peso na balança é um parâmetro ali. É um dos indicadores. É um dos indicadores e que é muito variável, Isso. né? Até quando a gente acompanha assim, um paciente em processo de emagrecimento, a balança ela pode variar ali dia após dia. Então, é importante ver em relação a medidas, em relação à energia do dia, em relação ao intestino, à saúde de pele, cabelo, unha, libido, enfim, são inúmeros marcadores e sempre eu puxo para esse lado do mental. Foi muito bacana o que você questionou, né? Falou em relação a perguntar a essa mulher, não é como é a sua vida, como é que você se enxerga e tudo, porque essa é uma das atividades que eu também faço no consultório. Eu peço para pontuarem realmente quais são as qualidades. Quais são suas qualidades? E às vezes a paciente olha assim, pega de surpresa, mas por que você está perguntando isso? Eu não sabia, eu vim aqui para uma dieta, uma consulta nutricional. Eu fiz. Quando eu percebo que realmente é uma mulher que está ali com autoestima um pouco mais baixa, sabe, e tal, com um problema que é relacionado a isso com ela mesma, eu vou ali, vou perguntando, vou questionando sobre isso.
para fazer com que ela enxergue quais são as qualidades que ela tem e o poder que ela tem. Sim. Porque todas nós somos muito poderosas, somos incríveis. E, infelizmente, tem mulheres que não conseguem enxergar isso. Eu fico pensando assim, nesse peso, né? Às vezes eu estava lendo alguma coisa, era um livro que falava sobre emagrecimento e comportamento e emoções, e eu li algo que dizia isso, que a gente acumula todo o peso da vida para o peso do corpo, porque nessa questão de compensar com o alimento, então, na verdade, o que está por trás daquele peso, né, que a gente traz e acaba incorporando todo o peso da vida para o peso do corpo. E legal você falar, não só sobre essa questão de estar junto com o paciente, mas me chama a atenção também você falar sobre investigar os aspectos que estão, todos os aspectos envolvidos na vida dessa pessoa, todos esses profissionais de segmentos diferentes, mas que na verdade dialogam entre si. Então, assim, a gente não vê hoje mais cuidar do nosso corpo, nem cuidar da saúde para a estética, né? A gente está num momento em que não é o mais importante, né? A gente tem visto mulheres infartando com 40 anos, com 30, tanta gente jovem num pico de estresse muito alto e quando a gente vai perguntar, está se alimentando? Assim, come quando dá. Então, assim, é muito legal quando a gente olha para esse peso no sentido global e isso que faz diferença nos nutricionistas. Assim, eu já fui para muitos nutricionistas para tentar, numa época em que eu era muito magra, inclusive, trazendo um pouco para mim, eu queria engordar e toda vida que eu chegava, o nutricionista falava, mas todo mundo quer... Não é esse. E aí, quando a gente olha... porque não é esse ainda, porque assim... Ele não se preocupava com o que você queria, o que eu queria de verdade. Né? Eu nunca gostei de ser magrela, né? Eu era magra, aquela magra que só tinha assim, canela, joelho e canela de novo. Coxa, nunca usei. Mas aquela coisa pontuda, magra, feia, que eu achava... não era porque as pessoas diziam, porque eu queria ser mais cheinha. E toda a vida... Então, assim, essa abordagem multidisciplinar, né, que chega, tá, então você quer isso, independente do que as pessoas falam ou pensam, moda, a gente né? rotula e enquadram. Eu sempre fui muito questionada, assim, a menina tá reclamando porque é magra demais, não sei o quê, para os amigos. Mas quando você vai buscar uma ajuda profissional, né, você espera esse acolhimento. Quando você fala isso em todos os níveis de preocupação, é muito legal, assim, trazer isso para investigar o que é que está por trás daquele desejo daquela mulher, né? Sim, entender a dor, né? Entender essa dor. Entender a dor daquela pessoa e não realmente... olhar tanto para a estética, né? Assim, Exatamente. a gente A está num estética, momento claro, saúde. é importante, né? A autoestima e tudo, mas existem outros fatores relacionados e que, com certeza, entendendo esses outros fatores, resolvendo esses outros fatores, a estética vem como uma consequência, vem com naturalidade, vem sem sofrimento, não é? Porque uma pessoa que quer ganhar X peso na balança ou perder X peso na balança, ela não quer aquilo, ela quer se sentir bem, ela quer se sentir feliz. Então, é olhar realmente para isso. Samara, eu queria muito falar desse lado profissional de Luana, que me chamou muita atenção, né? Porque a pandemia realmente foi um gatilho positivo para muitas pessoas e negativo para outros profissionais, né? E duas coisas me chamaram a atenção nessa perspectiva de você somar outras perspectivas à sua área profissional e não querer vencer a dificuldade da inovação e da tecnologia, né? Trazer ela para lhe fortalecer o seu serviço, porque a gente vê muitos profissionais que se perdem, vai ser o fim da minha profissão, né? Não, ao contrário, ela encontrou uma forma de trazer inovação para dentro do seu negócio, né? Como a gente certamente deve ter outras profissionais muito qualificadas de saúde assistindo o nosso programa, eu queria que você me dissesse assim, quais foram realmente as estratégias que você usou profissionalmente para que você não se perdesse, você entendesse realmente qual poderia ser o seu diferencial profissional e como é que você começou a usar a tecnologia ao seu favor sem combater com ela, né? Sem conflitar com ela, ao contrário, se dar bem por ela, né? Eu acredito que, assim, a busca pelo conhecimento, ela é
para a eternidade, não é? E esse conhecimento é exatamente de vários fatores. Então, eu fui percebendo que eu precisava estruturar realmente como uma Luana empresa e entender um pouco sobre o marketing, entender um pouco sobre gestão, entender um pouco sobre vendas e ler. Exatamente ler o que é que seria mais viável para eu realmente contratar, ter na minha empresa, quais segmentos, quais ferramentas poderiam me ajudar. E aí, hoje na tecnologia, né, existem várias ferramentas. Eu uso uma delas, que é um sistema de automação também, que é um check-in, que aí a gente já entra em outro segmento Não, mas completamente importantíssimo, né? diferente. Você usou o seu favor, né? Exatamente. E uma ferramenta que não é necessariamente de nutrição. Não né? necessariamente é de Perfeito. nutrição. E eu fui literalmente estudando, buscando, assim, por muitas vezes até da pior maneira, de uma maneira mais solitária, porque hoje eu vejo que, poxa, se eu tivesse perguntado naquela época para tal pessoa que trabalha com isso, seria mais rápida a resposta, entendeu? Mas realmente investindo em conhecimento, entendendo quais as habilidades que eu deveria assim, desenvolver dessa parte de tecnologia, de marketing, de gestão, de comunicação, para realmente conseguir estruturar e fazer acontecer. Perfeito. A educação permanente, né? Como uma Exato. competência profissional de saúde, né? Exatamente. Muito bom. Tanda Isso. Macedo, quer falar dos nossos patrocinadores e Quero apoiadores? Vamos agradecer aí aos nossos grandes apoiadores responsáveis pelo nosso Conexão Cast, Governo do Estado, Fundação José Augusto, Lei Câmara Cascudo Esterbom e Sadio, nosso novo patrocinador, Prefeitura do Natal, Programa de Djalma Maranhão, Unimed Natal, Consórcio Eldorado, Fierne, Instituto de Radiologia, o Boticário, Empodera Academy, Harmony Harris e Caves Priorato. Esses são os nossos apoiadores, patrocinadores que acreditam aqui no Conexão Cast. E se você também quer ser um apoiador, entre em contato aí com a gente para aumentar aí o nosso alcance. Muito bem, estamos indo para os finalmente. Dani Mafra vai chamar aí essa nova assinatura do programa do Não final, né? Pois é, Luana Falcão, depois de você se despedir da gente, tem uma homenagem para você. Nós temos aqui uma que chique, super artista. A gente tem a honra de dividir o nosso palco aqui do Conexão Mulheres Criativas com um artista incrível aqui na nossa cidade, para o mundo. Ela vai cantar uma música especialmente para Só você. um trechinho. Né? Mas a gente queria que você deixasse suas últimas palavras aí para inspirar outras mulheres, para provocar conexões em outras mulheres. Claro, primeiro agradecer em relação a esse bate-papo, né, que foi fantástico, realmente é uma troca muito boa, vocês todas têm uma energia muito boa, e é muito, antes de começar eu estava até assim um pouco nervosa, ai meu Deus, e agora? É uma novidade para mim. Passou, sentei aqui porque vocês realmente fazem tudo de uma maneira muito leve, com naturalidade, e falar que uma das melhores coisas que a gente realmente pode desenvolver é a nossa capacidade de nos sentir vivas e transformar pessoas. Eu acredito que para qualquer profissão a gente precisa entender qual o nosso propósito e realmente fazer acontecer, não é? Ter a garra, a dedicação, a disciplina, porque nossa vida é muito cíclica, existem altos e baixos e nem sempre estaremos preparados, mas sempre a gente consegue chegar realmente onde a gente almeja. Muito bom. Muito Eu bom. Então ela deixou várias dicas da música que ela quer. Não, eu vou cantar uma musiquinha, trecho dos amigos aí, Sami, Tarik, Moisés, Marques, Cristal e Juliana Linhares, que diz assim: eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço, mas eu balanço, mas eu balanço o mundo. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço, mas eu balanço, mas eu balanço o mundo. Balanço só por balançar, balanço às vezes por querer, balanço só pra me amostrar, balanço pra sobreviver. Botei tudo na balança, amor, tô fechada pra balanço desde os tempos de criança. Só ponho a mão onde eu alcanço. Aê! Muito bom, muito bom. Foi Que ótimo. voz. Obrigada.